Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Hoje é mais uma edição da série especial Câmaras, onde apresentamos câmaras de mediação e arbitragem em funcionamento em todo o Brasil. E a câmara que nós vamos apresentar hoje, na verdade, chama-se Centro de Mediação e Arbitragem de Itajaí, CEMAI. Nós vamos falar com o seu presidente e ele vai apresentar as novidades que o centro está desenvolvendo na região de Itajaí, Santa Catarina. Então fica com a gente que você vai conhecer tudo sobre o CEMAI e os serviços disponibilizados para a população e para as empresas de Santa Catarina. Começa agora o Momento Arbitragem. Sou Asdrubal Júnior. Muito obrigado por sua audiência. Hoje é mais uma edição da série especial Câmaras. E no programa de hoje nós vamos apresentar o Centro de Mediação e Arbitragem de Itajaí, CEMAI. E eu tenho aqui comigo para a gente conversar sobre o CEMAI, o presidente do CEMAI, que também é presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Itajaí, Santa Catarina, que também é vice-presidente da FECEMA, a Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem. É o Dr. Vilmar Wepers. Dr. Vilmar, muito prazer, agradeço imensamente que aceitou o nosso convite para vir falar sobre o Centro de Mediação e Arbitragem de Itajaí e você poder explicar para a gente por que você criou o Centro de Mediação e Arbitragem, qual foi o espírito que te moveu, o norte que te apresentou a desenvolver essa atividade e porque você está vivenciando essa atividade já há algum tempo, inclusive participando ativamente na Ordem dos Advogados do Brasil, da difusão dos meios adequados de tratamento de conflito. Então eu queria que você se apresentasse o CEMAI e pudesse falar um pouquinho sobre o serviço que vocês desenvolvem lá. Bem, boa tarde, inicialmente boa tarde, Asdrubal. É um prazer para mim estar aqui hoje conversando com você e principalmente conversando sobre um assunto que eu aprendi a amar desde 2001. Eu particularmente e o CEMAI, em 2001 nós fizemos um curso onde veio um pessoal, arbitragem, como a lei de arbitragem é de 96, em 2001 veio um pessoal do Rio Grande do Sul ministrando cursos e oferecendo esta alternativa para resolver conflitos. E eu participei desse curso juntamente com mais outras pessoas em Itajaí e resolvemos então fundar na época, Tribunal de Mediação e Juizado Arbitral da Foz do Rio Itajaí, que depois nós alteramos a razão social para Centro de Mediação e Arbitragem de Itajaí, CEMAI. Que é uma denominação hoje mais usual, né? Que, vamos dizer assim, tem sido melhor acolhida pelos especialistas da área, exatamente por passar para a sociedade mais claramente a visão de que é uma instituição privada e que não é um tribunal público. Justamente esse foi o motivo, que surgiram algumas conversas no próprio Tribunal de Justiça, onde não se via com bons olhos o nome tribunal. E então nós da FECEMA resolvemos em assembleia deixar as entidades filiadas a ela livres para alterar sua razão social, e isso eu fiz de imediato no CEMAI, no Centro de Mediação e Arbitragem, porque nós estamos aí para ajudar as pessoas a resolverem conflitos e não para provocarmos conflitos. Exatamente, e até porque dessa maneira, ou seja, tem-se uma clareza de que as pessoas estão indo ali exatamente por livre expressão da sua vontade, ou seja, por um ato consciente, que querem uma resolução alternativa, não estão indo de forma enganada, indo para um centro de mediação achando que está indo para a justiça, para o juiz Estado resolver o seu problema. Estão indo para um caminho alternativo porque de fato desejam uma solução menos conflitiva, uma solução mais amistosa, mais rápida, mais econômica e naturalmente com todos aqueles atributos que são próprios da arbitragem. É isto mesmo, porque a arbitragem ela é totalmente privada. Então nós temos que demonstrar também para a população que nós estamos ali para atuar de forma privada
totalmente desvinculada do Poder Judiciário. As pessoas, os usuários da arbitragem não podem pensar em hipótese alguma que tem algum vínculo com o Poder Judiciário estatal, porque a arbitragem as câmaras arbitrais e os centros de arbitragem são totalmente privados. E é assim que nós trabalhamos, fundamentados na Lei 9.307 de 96. Então o SEMAI está instalado em Itajaí desde que ano? Desde 2001, 31 de agosto de 2001, o SEMAI funciona, como eu já disse anteriormente, com o nome de tribunal e posteriormente com o nome de Centro de Mediação e Arbitragem SEMAI. Ótimo. Então, na verdade, nós já temos aí 13 anos, né, de atuação, ou se aproximando de completar 13 anos de atuação, que é uma experiência considerável e demonstra que é uma instituição séria, idônea, que veio, se estabeleceu e naturalmente tem muito futuro pela frente, exatamente porque está desenvolvendo um serviço de qualidade, um serviço com toda a discrição que o setor de mediação e arbitragem exige e naturalmente com a consistência técnica e a qualidade que as pessoas, os usuários desejam para que possam resolver seus problemas da melhor maneira possível. Fala um pouquinho mais do centro, as pessoas que compõem o centro, ou seja, a lista de árbitros, de pessoas que desenvolve as especialidades diferentes que esses profissionais têm. Fala um pouquinho mais para que a sociedade possa conhecer e avaliar se é um caminho interessante incluir nos seus contratos a previsão de resolução lá pelo SEMAI. O SEMAI, ele, como eu já disse, ele data de 31 de agosto de 2001. Então, nós hoje, no nosso quadro, nós temos um quadro de árbitros associados ao SEMAI, que ela é uma empresa privada sem fins lucrativos, e temos também aqueles associados que aparecem no nosso site como árbitros colaboradores, ou seja, não associados, que estão também sujeitos a serem nomeados para efetuarem arbitragens. Nós temos hoje no nosso quadro, na sua grande maioria, advogados, contadores e empresários. E você estava me falando antes da gente começar o programa também que Itajaí é uma área forte na parte de portos, de importação, nessa atividade que envolve essa área, e que você tem no seu quadro de árbitros especialistas no setor, né? Nós temos nosso quadro de árbitros, inclusive um árbitro que, sem modéstia alguma, é um dos que mais entende uma das maiores autoridades. Uma das maiores autoridades em direito marítimo, portuário e aduaneiro. Portanto, as empresas, nós sabemos que as empresas que fazem contratos internacionais e área marítima e portuária, a maioria dos contratos são internacionais, elas querem cláusula arbitral nos seus contratos. Então o SEMAI tem uma estrutura para poder dar suporte à administração de procedimentos de arbitragem. E tendo também uma pessoa, ao menos uma pessoa com gabarito para ser nomeado árbitro, quando for um contrato dessa espécie, por que não as empresas colocarem a cláusula arbitral para ser administrada pelo SEMAI e não se sujeitarem a administrar a ação do conflito em Nova York, na AAA, ou na CCI, em Paris? Por que não trazer para o Brasil e trazer para Itajaí, já que a logística das grandes empresas, devido ao porto, são hoje em Itajaí? Simplifica e torna também mais econômica a solução para as partes. Lógico. Porque provavelmente estará próximo de onde possa ter havido o objeto do conflito, né? E aí naturalmente os árbitros têm uma condição de examinar com mais proximidade, com mais precisão o problema que tem acontecido e o que decorreu desse problema, para que possam desenvolver uma solução mais adequada para o caso. Me diga também os outros tipos de demandas que gravitam lá no centro, no SEMAI. Nós temos demanda das mais variadas espécies, mas hoje no SEMAI, além disso, o que gravita mais é a área empresarial, especialmente na área da construção civil. Em geral, ao ramo imobiliário, compra e venda, locações. E os serviços que vocês prestam? Conciliação?
mediação e arbitragem? Nós prestamos conciliação, propriamente dita, somente conciliação. Nós prestamos a mediação e nós prestamos a arbitragem, sendo que dentro da arbitragem, é lógico, sempre tenta-se também a conciliação. Aliás, você estava me falando, antes da gente começar, que você tem uma tabela especial só para os serviços de conciliação, que torna mais econômica a solução apenas por conciliação. Isso. No site nós temos todas as tabelas. A única tabela que não está ainda é uma que eu formatei agora, que é somente para conciliação. Se as pessoas não querem ir à arbitragem, querem fazer só conciliação, então nós temos uma tabela somente para conciliação e bem acessível, que um conflito de aproximadamente R$50 mil, hoje só conciliação gira em torno de aproximadamente 4% total da despesa. Muito bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o custo daqui a pouco, mas você falou no site, então diga qual é o site, se as pessoas quiserem entrar em contato com o SEMAI, onde elas localizam, como ela chega a vocês? O SEMAI hoje está localizado em Itajaí, a Rua Almirante Barroso, 85, Sala 202, Centro. Então, veja aí na sua tela, Rua Almirante Barroso. Rua Almirante Barroso, número 85, Sala 202, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Você pode acessar o SEMAI através do site, que é www.semaitajaí.com.br. No site você vai localizar o regulamento de procedimentos arbitrais do SEMAI, muito enxuto, fácil de trabalhar, bem prático. Você vai encontrar também a lei de arbitragem, obviamente, a tabela de custas e honorários da arbitragem e outros assuntos, algumas jurisprudências, e a gente vai alimentando na medida do possível. E você querendo entrar em contato, você pode passar um e-mail, que tem no site também, para o SEMAI, que o SEMAI estará pronto a atendê-lo. Ou ligar, né, o telefone, ou comparecer pessoalmente. Doutor Vilmar, você também estava me falando, e aí eu queria que você registrasse isso para que as pessoas possam saber desse serviço, que eu achei super interessante, prático, é um serviço de interesse da sociedade gratuito que vocês oferecem, que é uma orientação, eu não diria que seja uma consultoria, porque talvez entraria em uma descrição que não explicasse da forma mais feliz e precisa o serviço que vocês realizam. Mas é uma orientação gratuita para aqueles que querem incluir nos seus contratos uma cláusula compromissória prevendo a resolução por arbitragem e considerando a possibilidade de incluir o SEMAI como o órgão arbitral que irá administrar o conflito e naturalmente conduzir para a solução. Como é esse serviço? Como a pessoa acessa? Não existe custo nenhum? Explica um pouquinho mais para a gente. Nós sabemos que para utilizar a arbitragem nós temos alguns momentos que podemos optar pela utilização da arbitragem para resolver o conflito. Um deles, que eu considero o melhor, é na hora que nós estamos fazendo o contrato. E neste momento, se as duas partes envolvidas no contrato conhecerem as vantagens que a arbitragem pode trazer, elas vão já inserir nesse contrato, em substituição à cláusula de fórum, uma cláusula arbitral. Aí é que vem esse nosso plus que a gente oferece, e eu estou oferecendo por quê? Porque eu já fiz algumas arbitragens, e eu já deparei com muitos contratos que tinham cláusula arbitral, que, modéstia à parte, era melhor que não tivesse a cláusula, porque daquela forma que estava, ela não ajudava, ela só atrapalhava. É o que nós chamamos de cláusulas patológicas. Patológicas, então, o que o SEMAI faz? Se você quiser colocar a cláusula arbitral no seu contrato, você pode mandar um e-mail para o SEMAI, só dizendo qual é o tipo de contrato. Não quero saber de partes, nada, não precisa mandar o contrato, só o tipo. O SEMAI vai lhe mandar um modelo da cláusula padrão. Se você quiser usá-la, muito bem. Se não quiser alterar, pelo menos é um ponto de partida. É um ponto de partida. E principal, o SEMAI vai mandar as orientações como bem inserir essa cláusula no contrato. Porque o importante é inserir uma cláusula de forma correta.
Para evitar contradições. Evitar contradições, né? Evitar discussões lá na frente, quando aparecer o conflito, sobre a validade ou não dessa cláusula. Os vícios da convenção de arbitragem. Isso, como já frisou o amigo, o SEMAI, esse serviço, ele pratica gratuitamente. Você só vai pagar alguma coisa quando entrar com o procedimento. Se o conflito existir. Se o conflito aparecer. Lá na frente, aí que vai utilizar o serviço e remunerar pelo trabalho. Então tá. A pessoa gostou da ideia que você deu agora, está escrevendo um contrato, um advogado, um empresário está escrevendo um contrato, ele ficou com essa dúvida, está querendo incluir a cláusula, como é que ele faz? Acessa como? Acessa o site do SEMAI, manda um e-mail para o e-mail do SEMAI, que está lá no site, mas eu vou repetir, é SEMAItajaí, tudo junto, @SEMAItajaí, de novo, tudo junto, .com.br. É bem fácil, porque na verdade é SEMA Itajaí, porque o I do SEMAI já é do Itajaí, né? Então SEMA Itajaí, não dobra o I, tá? @semaitajaí.com.br. De um modo geral, qual é o grau de satisfação do usuário do SEMAI? Qual é a taxa de sucesso na resolução dos problemas? Você podia dar um panorama geral para a gente? Olha, nos conflitos que vieram para o SEMAI até o momento, a grande maioria, cerca de 80%, 90%, ainda são conflitos sem a cláusula arbitral, justamente pelo desconhecimento. E desses conflitos, mesmo sem a cláusula arbitral, mesmo sem a obrigatoriedade de a outra parte aderir à arbitragem, seguramente 70% das pessoas vieram e, devidamente orientadas sobre o que é arbitragem, espontaneamente aderiram. Eu não sei se eu posso contar rapidinho aqui. Tem um caso que a gente conta um milagre no Conto Santo, né? Certo, pode contar. Existiu um caso que o empresário procurou o SEMAI, ele tinha uma sala alocada a uma empresa e já fazia 1 ano que essa empresa tinha ido embora para fora do estado e tinha levado a chave, deixado os móveis lá dentro e não pagava aluguel. Imagina você, proprietário de um imóvel, que tem a pessoa foi embora, você não pode usar a sala e não recebe o aluguel há 1 ano. O empresário procurou, eu orientei tudo certinho, como manda, né, a lei, e o empresário, mesmo assim, quis entrar com pedido. Eu mandei o convite, pasme, o endereço da outra parte, eu estou em Itajaí, o endereço era São Paulo. Certo. E não era obrigado a vir. Que, aliás, é uma característica da arbitragem, não tem uma preocupação de competência territorial, pode ter uma abrangência, e a outra parte inclusive internacional. A outra parte era São Paulo. E eu mandei, marquei uma data, essa pessoa, vieram 2 representantes da empresa no dia marcado, e eu expliquei o que era arbitragem, tudo certinho, eu atendi, e eles aceitaram, assinaram o compromisso arbitral, e ato contínuo, quando assina compromisso arbitral, quando institui a arbitragem, a gente já pergunta às partes se já querem tentar a conciliação, que é o normal, né? Já dá a possibilidade. E as partes tentaram a conciliação, resumindo, concluíram pelo acordo, onde em 48 horas ficou lavrado em ata, em 48 horas saiu a pessoa, liberou a sala com a chave e recebeu recebeu o requerente todo o valor devido, parcelaram, obviamente, mas recebeu todo o valor devido. Quer dizer, ficaram as 2 partes satisfeitas. Um problema que parecia muito complexo de resolver, se conseguiu uma solução muito Isso aí na arbitragem normalmente acontece. E na arbitragem tem o seguinte, a grande maioria dos processos no SEMAI se resolve na primeira audiência por conciliação dentro da arbitragem. Legal, doutor Vilmar, agora para a gente poder encerrar, eu queria lhe fazer 2 perguntas que são em sequência e os assuntos acabam estando muito próximos. A primeira, a gente sempre pergunta nessa edição especial, série especial Câmaras, a gente sempre pergunta quanto custa fazer um procedimento de arbitragem. E para simplificar isso, a pessoa tem uma clareza maior, a gente pega um valor, um problema concreto, um exemplo de um problema concreto com um valor do conflito, e aí ilustra a aplicação disso em quanto custaria para a pessoa resolver. E aí eu emendaria a segunda pergunta, além de quanto custar, quanto tempo levaria para se resolver esse mesmo conflito. Então vamos à seguinte situação, um conflito envolvendo
envolvendo uma questão de locação imobiliária, como você acabou de descrever, cuja disputa envolva o valor de R$50 mil, quanto custaria resolver esse conflito lá pelo SEMAI? Olha, tudo que eu vou falar aqui, o ouvinte, o telespectador pode comprovar no site do SEMAI, na tabela de custos e honorários de arbitragem. Perfeito. Então nós temos inicialmente uma taxa de registro, que ela tem um valor fixo e depois tem um percentual conforme ultrapassa 32 mil. Então nós teríamos taxa de registro, nós teríamos as custas finais e teríamos os honorários arbitrais. Isso tudo somando daria, na arbitragem, daria o valor de 3.750, ou seja, 7,54%. Isso se não houver a conciliação na primeira audiência. Porque se houver conciliação na primeira audiência, sobre as custas finais e sobre os honorários arbitrais, tem uma redução de 30%. Muito bom, um incentivo, para que as pessoas resolverem logo o seu problema, inclusive por vontade própria, por consenso. Que frise bem isso com o árbitro único, tá? Com o árbitro único, perfeito. Que, aliás, nessa primeira reunião normalmente é feito com árbitro único. Normalmente, né? É árbitro único. Depois que se instala o tribunal, caso haja a escolha de mais árbitros. Nesta primeira reunião não existe o árbitro, porque a arbitragem não está instaurada, existe o que eu chamo de pré-árbitro. Perfeito. Então ele poderá ser nomeado ou não depois de as partes aceitarem a instituição. E aí, para a gente complementar, e esse procedimento, se não fosse resolvido por conciliação, fosse seguir em frente, quanto tempo levaria para ser resolvido? Segundo a lei, a arbitragem, ela pode ir, após a instauração do procedimento, ela pode levar até 6 meses, 180 dias. Porém, um caso desses, normalmente não havendo a necessidade de perícia mais complicada, 3 meses dá para resolver tranquilamente pelo regulamento do SEMAI, seguindo todos os trâmites. O que torna a coisa bem econômica, bem rápida, né? Porque se você tem um custo aí que você falou que gravita em torno de 7% do valor desse conflito, você está resolvendo em 3 meses. Se você tivesse esse mesmo problema envolvendo um imóvel para resolver na justiça, que levaria aí por volta de uns 5 anos para resolver, estamos falando de 60 meses, esse imóvel com um custo de aluguel de 0,5% a 1% ao mês, né, que a pessoa está deixando de receber esse valor. Então você tem aí de 30% a 60% do valor do bem que se perde só no tempo de espera. E no caso aqui da arbitragem, em 3 meses, se você aplicar 1%, é só 3%. Você, somando com os 7% que gastou, deu 10%, muito menos do que os 60% que poderia custar lá na Justiça Pública, né? Doutor Vilmar, eu quero agradecer muito a sua presença, sua participação, você falando do SEMAI, e quero lhe abrir a palavra agora para suas considerações finais, para que a gente possa encerrar o nosso momento arbitragem. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que o SEMAI está sempre à disposição, quando precisarem, de qualquer esclarecimento sobre arbitragem, sobre conciliação, sobre mediação. E também colocar o SEMAI novamente à disposição de todos os telespectadores, sendo de Itajaí ou não, porque o SEMAI também está apto a fazer negociação e conciliação, inclusive sendo uma parte normalmente de Itajaí ou região e a outra parte de fora, porque hoje a gente tem a internet aí que dá para utilizar, e o nosso sistema que administra procedimentos arbitrais, aqui uma propagandazinha criada pela Adam Sistemas, é sensacional, já vem sendo utilizado por mais de 100 câmaras e as maiores câmaras do Brasil. Então tudo isso nos auxilia e auxilia as partes que utilizam os nossos serviços. Então vocês utilizam o software da Ada Sistemas? Sim, sim. E estão satisfeitos com o software? Satisfeitíssimos. Eu também já tive a oportunidade de conhecer o desenvolvimento do software, o funcionamento dele, e tive uma impressão bastante positiva. Mas a gente vai ter um outro programa só para tratar sobre esse assunto. Quero mais uma vez agradecer a sua presença e dizer que também o Momento Arbitragem está à disposição do SEMAI, sempre que tiver um assunto de relevância que queira levar ao conhecimento da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado.
E quero agradecer a sua presença, a sua audiência, a sua participação. Não deixe de interagir com a gente, envie o seu e-mail, sua pergunta, sua sugestão de pauta. Terei grande prazer de interagir contigo. Te aguardo no nosso próximo programa. Lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Um grande abraço e até o próximo programa.